como vocês podem aumentar a sua autoconfiança e melhorar 55% da sua performance com a linguagem corporal, em apenas 2 minutos. Eu sei que isso soa muito bom para ser verdade e que parece uma promessa extraordinária, uma promessa surreal. E talvez, se eu estivesse aí no seu lugar me ouvindo falar, eu também achasse isso, ou se isso não tivesse acontecido na minha vida, talvez eu também pensasse assim. Mas o que acontece é que para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa fazer algo diferente do que tem feito. E hoje eu vou passar para vocês algumas técnicas da linguagem corporal e da neurociência que você consegue chegar nesse resultado. Eu não sei se vocês sabem, mas a linguagem corporal, ela pode treinar o seu cérebro a sentir, a aumentar a sua autoconfiança, você se sentir mais confiante. E isso vai fazer com que você tenha comportamentos mais assertivos e mais confiantes, condizendo com isso que você está sentindo. Tem uma neurocientista de Harvard chamada Amy Cuddy. E ela fez um monte de estudos sobre linguagem corporal e ela conseguiu comprovar, olhando, fazendo testes no cérebro, que apenas 2 minutos, em algumas posturas corporais determinadas, você consegue ativar partes específicas do cérebro. Então, se você quer ativar no seu cérebro o sentimento de autoconfiança, você quer ativar no seu cérebro comportamentos mais assertivos, se sentindo mais poderoso, conte com a linguagem corporal para isso, porque ela conseguiu estudar isso e dizer quais posturas que são essas, e é isso que eu vou contar para vocês hoje. O primeiro são as poses de poder, são aquelas que aumentam a nossa autoconfiança e baixam o cortisol, como o da Mulher Maravilha ou do Superman, que nós vimos já. Poses abertas, pode ser essa também, que é uma pose clássica de vitória, quando alguém comemora tá? Todas essas poses que abrem e ocupam maior espaço, né? Se você está numa situação em que você não consegue fazer uma pose tão expansiva assim, movimente o seu corpo de maneira que você consiga abrir o máximo a perna, abrir o máximo o peito, os braços e ocupar o lugar no espaço. Então, se eu estou dando uma palestra e aí eu percebo que eu comecei a ficar com a confiança mais baixa, ou veio uma pergunta que, menina, começa a trazer essa linguagem corporal mais expansiva, aumenta o tamanho dos passos, se você estiver falando, se você estiver parado, aumenta um pouco mais a base aqui, separa, tá? Não fica tão apertadinho, ou muitas vezes a gente fica assim, né? Ou fechado e tal. Então, abre a base, começa a trabalhar com os braços de uma forma mais ampliada, então eu tô explicando aqui, tá? Em vez de ficar aqui explicando. Isso vai ativando esses neurônios da autoconfiança, aumentando lá a testosterona e diminuindo o cortisol. Então, situações que na hora ali você sentiu que deu uma queda, ou você ainda está muito seguro, por mais que você tenha feito pose de poder lá no banheiro antes e tal, continua estimulando o cérebro com essas, conscientemente com poses mais abertas e tal, tá bom?